Fala galera do canal Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas Romano mais uma vez na gravação deste último vídeo da série dos estudos do Apocalipse, né? Esses 22 capítulos. Hoje, com a glória de Deus, com a graça de Deus, nós vamos estudar os dois últimos capítulos do livro, né? Finalizando esse último ciclo do milênio, iniciando agora com esse vídeo os novos céus e nova terra onde habita a justiça, o estado eterno, né? Nós vimos no vídeo passado sobre o destino final daqueles que estarão à esquerda no julgamento de Deus, os bodes, né? A palha, que serão queimados em fogo inextinguível, todos aqueles que não acolheram o evangelho, né? Mas agora, aqueles que estiverem à direita, os benditos do Pai, né? As ovelhas, as virgens prudentes, aqueles que são o trigo do Senhor, eles herdarão novos céus e nova terra onde habitam justiça, né? E assim a gente finaliza mais um ciclo, né, de estudos do livro do Apocalipse. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu curtir, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos novos vídeos que serão postados, né, periodicamente aí no canal. Não esqueça de compartilhar, de comentar o que você achou. Se você faz parte de alguma página de escatologia aí do grupo do Facebook que a gente participa, Escatologia Bíblica, né? Um abraço para todos. Não deixe de comentar, de compartilhar, mesmo que você tenha uma visão distinta, mesmo que você seja pré-tribulacionista, pré-milenista ou até mesmo um dispensacionalista, tá bom? Um abraço aos dispensacionalistas, beleza? Então, mais uma vez eu convido você, com a graça de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21. E como de costume, nós vamos ler e meditar no texto, fazendo a leitura e comentando. Amém? A epígrafe do texto diz: o novo céu e a nova terra. Versículo 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, conforme a promessa de Deus, né, lá em 2 Pedro capítulo 3, a terra vai se desfazer, né, através dos elementos que se derreterão pelo calor mediante a vinda de Jesus, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1 também. Jesus vai se manifestar em labaredas de fogo e essa terra vai ser purificada, essa terra vai ser destruída, e dessa terra o Senhor nosso Deus vai criar novos céus e uma nova terra, um novo lugar, a habitação de Deus, né? O paraíso de Deus restaurado, onde toda maldição vai ser anulada, né? Diante desse local. Isso é maravilhoso, irmãos. Não que Deus vai criar como na criação no princípio, né? A palavra bara, onde Deus, do hebraico, onde Deus traz à existência aquilo que não existe, né? Ex nihilo, mas Deus vai criar a partir daquilo que foi destruído, que foi purificado. Assim como nós somos novas criaturas, receberemos novos corpos, nós não deixaremos de existir, Deus vai criar um novo, Deus vai nos transformar um novo corpo. Assim também nós entendemos dessa forma. Quando o texto aqui no verso 1 diz que o mar já não existe, nós entendemos que isso se refere à fúria das nações, o mal das nações, do mesmo local onde a besta se levanta lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar, né? Aquele mar que são as nações, assim como na visão de Daniel ali no capítulo 7, se eu não me engano, onde os animais são vistos e o mar ele é agitado pelos ventos, né? Então, é nesse sentido, não que não vai haver águas, nem grandes massas de águas nesse local, nesse paraíso eterno. Vale lembrar também que o céu não é a nossa morada eterna, e sim os novos céus e nova terra onde habita a justiça, o reino de Deus. O céu é o nosso estado intermediário, né? Quando nós morremos, a nossa alma ela vai para esse local de descanso, conhecido como seio de Abraão, o paraíso de Deus, né? Onde nós vivemos e reinamos com Cristo durante os 1000 anos, o período que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus volta, nós ressuscitaremos, e nesse corpo transformado nós entraremos no novo céu e nova terra onde habita a justiça, conforme o apóstolo Pedro nos escreve na segunda epístola, né, no capítulo 3. Olha o que diz o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Olha, nós vemos novamente a cidade de Deus, assim como a cidade agora que era pisada pelos gentios, lá em Apocalipse capítulo 11, quando nós vemos as duas testemunhas, e aquela cidade sendo pisada, agora essa cidade aparece adornada, que é a noiva do Cordeiro, é o próprio povo de Deus, a igreja do Deus vivo, ataviada, adornada para o seu esposo, né? É por isso que Jesus Cristo vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, porém perfeita, adornada, santa, né? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos capacita para sermos apresentados dignos diante dele naquele grande dia. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Meus amados irmãos, eu creio que essa é a maior bênção que a gente pode ter, é ter livre acesso, né? Que nós já temos, mas presencialmente a presença de Deus, é poder ver o Senhor, é habitar com o Senhor, é poder beijar os pés de Deus e estar com o Senhor para sempre. Nós habitaremos, não haverá mais o pecado, não haverá mais a nossa natureza pecaminosa, depravada, que nos inclina para o mal. Seremos livres, seremos libertos de tudo isso. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que maravilha, a morte vai ser destruída, conforme a promessa lá em Gênesis 3, né? No verso 15, quando a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em 1 Coríntios 15 também diz que o último inimigo a ser vencido será a morte, né? Quando Jesus nos ressuscitar, não há, porque Jesus já venceu, né? Mas no fim dos tempos a morte será aniquilada, o pecado será aniquilado e não haverá mais tristeza, né? Toda maldição, nós vamos ver, será revertida, não haverá mais maldição sobre nós, porque o pecado já não existirá e a presença de Deus sempre estará conosco, né? A comunhão com o Senhor. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus amados irmãos, nenhum homem, como a gente vê lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e também em 1 Timóteo 3, nenhuma escritura ela foi dada por sabedoria humana, né? Mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É por isso que toda a escritura ela é apta, a palavra de Deus é poderosa, ela é verdadeira e ela se cumprirá. A palavra do Senhor não volta vazia. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha que legal, Jesus fala a respeito do princípio e o fim, ele sendo o início, não que ele teve o início, mas ele que dá o início de tudo e o fim de tudo. É ele que está na eternidade, ele é o próprio Deus eterno, né? Que cria o tempo, o começo e o fim. Ele usa as palavras do alfabeto grego, né? O alfa e o ômega. No alfabeto grego nós temos 24 letras, né? 17 consoantes, 7 vogais: alfa, beta, gama, delta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, né? Aí vem o fi, o ki, o psi e o ômega. Se eu não me engano, acho que eu pulei alguma letra, mas Jesus está querendo dizer que ele é o princípio de tudo, ele é o fim de tudo, e o legal é que ele usa o alfabeto grego para isso, né? Nós sabemos que o Novo Testamento ele é escrito em grego, então Jesus é o princípio de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, conforme a gente vê lá em Colossenses no capítulo 1, não é verdade? Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. É como Jesus, lá em João capítulo 7, quando ele anuncia no último dia da festa dos tabernáculos, João 7, 37 e 38, ele diz: Eu a quem tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Jesus já havia prometido que ele é a verdadeira água
que jorra para a vida eterna, que nos dá que mata a nossa verdadeira sede, né, da comunhão com Deus. O vencedor ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós já vimos lá em Apocalipse 20:14 que a segunda morte é o lago de fogo, onde vai ser lançado Satanás, o falso profeta, a besta, né, e todos os seus seguidores, todos os que adoram. Irmãos, quem vai para esse lugar são todos aqueles que não nasceram de novo, são todos aqueles que não creram no Senhor Jesus, no Filho de Deus, e não se arrependeram dos seus pecados. A salvação ela é pela graça, e a verdadeira salvação em nós gera um arrependimento. É por isso que dia após dia nós temos que negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. A mensagem do Evangelho é muito simples. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos o Evangelho nos prometendo bênçãos e nos exortando ao arrependimento e à fé no Filho de Deus, a lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria maldade. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Note, agora quem vai ser apresentado é o próprio povo de Deus, né? A esposa do Cordeiro, que é a igreja do Deus vivo. No Antigo Testamento, a igreja era o próprio Israel. Agora no Novo Testamento, essa igreja é composta tanto por Israel como por gentios. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Veja, existe uma profecia lá em Isaías capítulo 25, vou até ler para os irmãos, onde fala do grande banquete do Senhor, e ele vai governará desse monte. Olha que maravilha! Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, ele cumprirá, né? Conforme Números 23 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso direi a ele, não faria, prometeria e não cumpriria? O Senhor é fiel à sua palavra. E note que a cidade santa ela desce do céu, há uma união dos céus e da terra. Nós habitaremos em um só lugar, o céu na terra, novo céu e nova terra, algo novo, o qual tem a glória de Deus. Verso 11. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre ela os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Note, meus amados irmãos, a respeito dessa glória, assim como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 4, o trono de Deus, que era semelhante também ao jaspe, essa glória, esse mar de vidro que representa essa mar de vidro cristalino, né, que também representa aquele pavimento que está sobre os pés do Senhor, esse local que é a habitação de Deus, e sobre ele 12 portas, né, representando todo o povo do Antigo Testamento. 3 portas que se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Note, meus amados irmãos, representando todo o povo do Antigo Testamento, de todos os locais, todos os que tinham a mesma fé de Abraão. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que maravilhoso. Aquele que falava comigo, só para nós entendermos agora, nós vemos o nome dos 12 apóstolos, os fundamentos que foram lançados, né, que Jesus, a pedra angular, né, sobre o qual nós estamos sendo alicerçados nesse grande fundamento que é a igreja. Agora, da mesma forma, tanto o povo do Antigo Testamento como do Novo é unido em um só local, nessa cidade santa, nessa nova habitação que nós reinaremos com o Senhor. É por isso que a gente já viu a respeito dos 144 mil. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós que somos de Cristo, ele fala: e se sois de Cristo,
Sois também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso ele escreve lá em Gálatas, no capítulo 3. Então, o povo de Deus, após a morte de Cristo, foi unido. Não há mais essa separação entre judeus e gentios. Nós fomos unidos em um só povo, para a glória de Deus. A muralha, aquele que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. Note, muito semelhante à visão de Ezequiel. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Note, todos são, tanto 144 como 12, são todos múltiplos de 12, que representam essa totalidade do povo de Deus, né? Povo do Antigo Testamento, 12, povo do Novo Testamento, 12, né? Os 24 anciãos, né? Lá da visão de Apocalipse capítulo 4. Nós vemos muito, como a gente já falou bastante durante esse estudo, você pode acessar a playlist aí, sobre essa numerologia, sobre essa característica literária apocalíptica, né? A respeito de símbolos, de números, que sempre representam uma verdade espiritual, que é encontrada na Bíblia, né? Como a gente sempre fala, nós não lemos a gente não lê a Bíblia à luz de Apocalipse, mas lê Apocalipse à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, à luz de Jesus, dos seus ensinos, né? De tudo aquilo que ele viveu e demonstrou durante seu ministério. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, né? Mostra de novo aquela visão que os anciãos, né, os 70 anciãos tiveram ali no livro do Êxodo, assim também como a gente viu em Apocalipse capítulo 4, esse local da habitação, o trono de Deus, o santo dos santos, onde o próprio Deus habita. Agora, não haverá mais essa distinção, nós habitaremos nesse local. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. Olha que interessante, meu irmão, são as 12 pedras que cobriam, conforme o livro de Êxodo, a estola sacerdotal, que vinha no peitoral da estola sacerdotal do sumo sacerdote, que adentrava uma vez por ano ali no Santo dos Santos, né, para fazer expiação ali no dia da expiação, conforme Levíticos 16. Meus irmãos, isso é muito precioso, aquilo refletia a glória do Senhor, refletia a comunhão com Deus, né? A sua glória, a sua presença e o acesso à sua presença. Agora nós estaremos dentro desse local onde não haverá mais nenhuma separação. Essa é a nossa esperança. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Mostra a gloriosa cidade onde nós habitaremos. E novamente, né, essa numerologia do 12 aparecendo, representando o povo de Deus. E olha, uma das melhores notícias para a gente, né, e promessas, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? A gente viu a construção do tabernáculo conforme a medida de Deus, que havia sido feito conforme o tabernáculo do céu. Nós vimos a construção do templo. Aí Jesus vem, onde ele mesmo é o templo, onde nós somos o templo, a habitação de Deus. É por isso que Isaías, lá no capítulo 66, ele vai falar, Estevão cita Isaías 66 em Atos capítulo 7, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, né? Como diz o profeta. Os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Porventura não foi eu, a minha mão, que fez todas estas coisas? Então, o próprio Senhor vai ser a nossa habitação, nós habitaremos no Senhor, nós seremos um só com o Senhor. Isso será maravilhoso, conforme a promessa de Deus. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele é a luz
né? A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram com ela, né? As trevas já vão dissipando porque já brilha a verdadeira luz, Jesus Cristo, a luz do mundo. E nós devemos ter muito cuidado para amar essa luz e abominar as trevas, né? Se nós dizemos que temos comunhão com Deus, nós andamos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Meus amados irmãos, aqui se cumprem todas as profecias veterotestamentárias a respeito do reino messiânico de Cristo. Por isso que às vezes os dispensacionalistas, os pré-milenistas não entendem, falando que as promessas devem se cumprir nesse milênio, mas muito pelo contrário, as promessas se cumprem nos novos céus e nova terra. Isaías 65, Isaías 11, as promessas onde haverá um novo céu, uma nova terra, um reino de paz. Todas as bênçãos se cumprem nesse local, para a glória de Deus. E as nações andarão na sua luz, todos os povos da terra, e lhe trarão a glória. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. As suas portas não se fecham, pois não haverá mais inimigos contra o Senhor. Como nós vimos ali em Apocalipse 20, os inimigos, em Apocalipse 19 também, os inimigos de Deus serão pisados, serão derrotados, serão lançados no lago de fogo, na segunda morte. Não haverá mais quem persiga a igreja do Deus vivo, não haverá mais quem persiga a descendência da mulher, não haverá mais quem persiga as duas testemunhas, não haverá mais quem persiga a igreja, o povo de Deus, porque as suas portas estarão abertas, nós habitaremos com o Senhor. E todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 20, foram lançados no lago de fogo, e eles não adentrarão essa cidade maravilhosa. Apocalipse 22. Tá passando um carro de som, eu peço até perdão aí para quem estiver ouvindo, se atrapalhar no áudio também. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha, meus amados irmãos, aquilo que Jesus havia falado com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, né? Se você beber dessa água, ela vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna, né? A água viva. E ela pediu: Senhor, dá dessa água. É por isso que a água do Senhor, a vida eterna, isso representa a vida que nós teremos com o Senhor. Nós já desfrutamos, nós já gozamos das benesses do Senhor já nessa vida. Nós já podemos viver a vida eterna, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das angústias. Essa é a promessa de Deus, né? A tribulação, ela traz experiência, a experiência, perseverança, a perseverança, a esperança. E a esperança não nos desanima, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi concedido, para a glória de Deus. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A própria vida, o próprio Senhor Jesus, o paraíso restaurado, o desejo de Deus de comunhão com o homem, desde lá do Éden, ele é restaurado ainda de uma forma melhor, porque já não haverá qualquer maldição, nós teremos acesso ao Senhor, não haverá mais doença. Olha, nunca mais haverá qualquer maldição, todas as maldições, né? Maldito, né? Maldita a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás, tu é pó e ao pó tornará. Tudo isso aí é desfeito para a glória de Deus, porque em Jesus Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar, porque lá em Deuteronômio fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E conforme Gálatas capítulo 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgata dessa maldição, toda maldição é quebrada na pessoa de Jesus, e agora nós desfrutaremos para sempre da comunhão com o Senhor. Que lugar maravilhoso!
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Irmãos, olha que maravilhoso. O livro do Apocalipse enche o nosso coração de esperança e alegria. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nós veremos o Senhor face a face. Isso é maravilhoso. Agora nós vemos como por um espelho, mas nós o veremos face a face. Que privilégio, meus amados irmãos. Que privilégio. Então já não haverá noite. E vale lembrar que Moisés, quando a Bíblia fala que falava face a face, Moisés não via a face de Deus. O próprio livro do Êxodo fala isso. Mas ele conversava com Deus como se fosse com um amigo. Nós também temos esse acesso. E olha que o ministério, conforme segundo aos Coríntios, se eu não me engano no capítulo 3, o ministério de Moisés era o ministério da morte. Ele cobria o rosto com o véu, mas aquela glória desvanecia. Agora, no ministério da vida, no ministério da nova aliança em Cristo Jesus, não um ministério feito em tábuas de pedra, com a lei, mas agora no ministério da vida, na lei do Cristo, o Espírito Santo de Deus nos transforma de glória em glória, e essa glória é superior, e a gente vai ter acesso à própria face de Deus, ver Deus face a face. Isso é maravilhoso. Vale a pena sofrer com Cristo e se alegrar nos sofrimentos. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós já reinamos, Cristo já reina, e é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos por escabelo de seus pés. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Então haverá um dia onde Jesus vai falar: venham benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós vemos novamente um paralelo com Apocalipse 1:3, Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras dessa profecia, Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, novamente, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Eu acabei confundindo aqui com a leitura apenas do olho, mas ele recapitula tanto essa promessa de Apocalipse 1:3 como em Apocalipse 1:1, que fala que a revelação de Jesus Cristo que Deus mostrou aos seus servos, que Deus deu aos seus servos para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, Então, essa é a revelação do próprio Jesus mostrando que ele é o Senhor da história, ele controla a história, ele governa a história, ele determina a história, Então nós podemos confiar e descansar nas mãos desse poderoso Deus, tendo a certeza que a sua palavra irá se cumprir. Azar de amonestações e promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, Mais uma vez, adoração somente ao Senhor, A gente se lembra do Shema lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, somente a Ele adorarás, Somente a Ele prestarás culto. Isso é maravilhoso. Para você ver que o anjo do Senhor que aparece ali na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, aquele príncipe do exército do Senhor que é adorado por Josué, em Josué capítulo 3 também, se eu não me engano, 13, para Abraão, que não permite que Abraão sacrifique seu filho, que aparece ali com os dois anjos, para Manoá, pai de Sansão, e tantos outros, que nós vemos aí esse relato do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, diferentemente dos anjos, que são seres criados que não são Deus. Então, é por isso que nós devemos adorar somente o Senhor. Esse anjo do Senhor que nós vemos no Antigo Testamento é apenas uma teofania, ou seja, é o próprio Deus como mensageiro, Se a gente for lá para o Antigo Testamento, anjo é traduzido da palavra hebraica malak, que significa mensageiro, Malak Yavé, mensageiro do Senhor, mensageiro de Javé. Então,
É quando Deus mesmo vem como mensageiro, o próprio Deus para trazer uma palavra, né? A gente entende na pessoa do próprio Cristo, né? Na glória pré-encarnada. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não deveria se cumprir, porque nós já vivemos os últimos dias. Depois do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós já vivemos os últimos dias, desde a vinda de Jesus. Então não deveria ser selado. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A gente lembra das palavras de Daniel, né? Aquele que busca a santidade deve continuar buscando, aqueles que estão ímpios continuem na impiedade, né? Jesus vem sem demora. Isso é um alerta, nós devemos nos arrepender, nós devemos continuar lavando as nossas vestes. Olha o que Jesus vai falar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Nós já vimos que nós seremos julgados conforme as nossas obras, e essas obras que demonstram a nossa verdadeira fé. Jesus é o justo juiz, ele vem sem demora. Eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1,7, todo olho verá até quanto os traspassaram. Novamente Jesus citando aqui o alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Note, meus irmãos, não há outra forma de entrar, né? Conforme Atos 4, não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente pelo sangue do Cordeiro. É somente através de Jesus. Por isso que ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É somente através de Jesus. É somente lavando os nossos pecados, as nossas vestes imundas no sangue do Cordeiro. Né? Vinde, pois, e arrazoemos, Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão como a branca lã. Eu não sei se eu troquei aí as palavras, vocês podem conferir, mas o texto diz exatamente isso. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa nos perdoar. E é necessário que nós lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que a gente tenha direito à vida eterna, à árvore da vida. E agora essa árvore, daqueles que foram expulsos do jardim, que não tinham o direito de comer porque eram culpados, toda essa culpa foi posta no Filho de Deus, e ele se fez justiça por nós, e agora nós temos acesso à vida eterna. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira, todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que está morto nos seus delitos e pecados e é por natureza filho da ira de Deus, que anda segundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Nós vemos, né, lá no início do Apocalipse capítulo 1. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha que maravilha. Jesus é tanto o pai como o filho de Davi. É por isso que Deus fala, né, você é meu filho, hoje te gerei. É por isso que Isaías 11 fala, eis que brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará. Ele é a estrela da manhã, né? Houve uma má tradução, eu só não vou me recordar quem fez essa tradução, não sei se é através do latim, mas traduziram Lúcifer, né? A palavra Lúcifer, estrela da manhã, né? E as pessoas até acham que esse é um nome de Satanás, né? Mas isso é uma má tradução. Lógico que a gente não deve usar esse nome para qualquer coisa, né? Mas é importante a gente saber isso, estrela da manhã, né? Existe até a ordem dos luciferianos, né? Para quem não sabe aí, que era uma ordem também, se eu não me engano, católica, né? Enfim, você pode pesquisar a respeito disso. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água é oferecida a todos, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a verdadeira água, Jesus é o verdadeiro pão, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como resistir e como negar a tal convite de amor maravilhoso? Só Jesus. Venha hoje para Cristo se você ainda não está em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados e confie no Filho de Deus para o perdão dos pecados. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha a importância de não alterar a palavra de Deus, né? Não criar uma tradução ou acrescentar profecias a mais. Basta a Escritura, né? Sola Escritura, somente a palavra. A gente só precisa dessa palavra, a gente não precisa de revelação nova, profecia nova, pessoas que mediam profecias, né, que detêm o espírito de profecia. Nós precisamos somente das Escrituras, somente de Jesus. E ele vem sem demora, né? Aí no final a gente vê uma expressão no aramaico: ora vem, Senhor Jesus, né? Ora vem, Senhor, que é Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja com todos. Se você gostou desse vídeo e dessa lista de estudos aí, dessa lista de reprodução do livro do estudo do Apocalipse, deixa seu curtir. Mais uma vez, peço encarecidamente, se inscreva no canal, isso ajuda muito, né? Comente, ajuda muito na divulgação, para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo, né? Terminando aqui com as minhas últimas palavras, esse não é um estudo exaustivo do livro, né? É apenas uma leitura e comentário do texto, um breve estudo a respeito do livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é um livro bem simples de se entender quando nós lemos ele à luz do Evangelho, né? E com a devida instrução, conforme a sua característica literária. Então, que Deus te abençoe, continue estudando as Escrituras e aguarde vídeos novos sobre novos assuntos, sobre a exposição de outros livros, cartas. Nós estaremos sempre aqui divulgando material de escatologia, a doutrina das últimas coisas, tá certo? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Um grande abraço.